Bom, então nosso objetivo aqui agora é falar sobre óleos essenciais no suporte à regeneração celular. Primeira coisa, gente, a nossa intenção aqui não é dizer que óleo essencial substitui medicamento ou qualquer tipo de tratamento prescrito por algum profissional da área de saúde, tá? Então, realmente utilizar como um suporte. E o que é isso, Gedilson? O que é regeneração celular? É o processo mais importante para que o nosso corpo não possa se manter saudável. Então, permite com que partes do nosso corpo que já se gastaram ou se tornaram danificadas sejam substituídas. E o que causa as agressões, né? O que causa os danos às células do nosso corpo? Então, aqui a gente tem uma quantidade, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? De agressões que ocorrem no dia a dia. Exemplo, olha isso aqui, ó. Excesso de medicamentos. Gente, como o brasileiro, então, gosta disso, né? Você vê quantidade de farmácia, uma em cada esquina, você chega lá, compra um monte de medicamento que não precisa de receita, e as pessoas acabam fazendo disso uma cultura, né, desse uso de medicamentos. Traumas vividos, seja eles, né, de origem emocional ou mesmo traumas físicos, né, que causam agressões no corpo, estresse psicossocial, então excesso de preocupações, excesso de trabalho, preocupações com segurança, problemas de economia, então tudo isso causa agressões ao nosso corpo, a alimentação, então tudo que é excesso, né, gordura trans, excesso de carboidrato, açúcar, sedentarismo, então você não fazer atividade física, obesidade, cigarros ou qualquer outro tipo de vícios, distúrbios do sono, pessoa que dorme pouco, dorme tarde demais, fica muito tempo com celular, luz do celular na cara, né? Isso aí também traz agressões do corpo, deficiência de vitamina C, e essas consequências, o que essas agressões causam no nosso corpo? Desequilíbrio de bactérias no intestino, então o nosso intestino ele tem milhões de bactérias, né? Então, esse causa um desequilíbrio, inflamação sistêmica no corpo como um todo, hipermeabilidade intestinal, partículas inflamatórias, fragmentos de alimentos caem na corrente sanguínea, se espalham pelo corpo, vão para o cérebro, causam inflamações e uma grande quantidade de problemas. Então, aqui, ó, toxinas chegam ao cérebro e o cérebro recebe isso como uma mensagem, como um invasor, né? E aí ele vai ativar mecanismo de defesa. Olha só, é o corpo liberando substâncias e o próprio corpo atacando essas substâncias e vai tornar aí, vai causar uma agressão no próprio corpo por conta aí dessas agressões. Aumento da produção do cortisol, aumento da inflamação no cérebro, diminuição da ação dos neurônios, então a pessoa ela vai ficar sempre com foco na luta, ela vai ficar ativada ali o estado de luta, e isso afeta a resposta do sistema imunológico. Emoções desequilibradas, o que isso também causa? Neurotransmissores, né, são os hormônios responsáveis pelo equilíbrio emocional. Excesso de cortisol, olha só, gente, uma pessoa que desenvolve, seja por qualquer motivo, o excesso de cortisol, tá? Que é o hormônio que causa o estresse, aumento da pressão, risco de vasodilatação, hipertensão, diabetes, tudo isso só por conta do aumento do cortisol. Redução do ácido fólico, serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, então são os hormônios que dão sensação de bem-estar, de alegria, felicidade, que ajudam no sono, tudo isso vai diminuir. Aumento da acidez, né? Então, olha, por exemplo, o glutamato, né, vai aumentar e vai deixar o cérebro, como eu falei, né, você vai ficar com o organismo, como sempre, alerta. É o ausente presente. Você está no lugar, mas a tua mente está em outro ambiente, está pensando em outra coisa. Você está o tempo todo, né, com a mente ligada, você não consegue se concentrar, não consegue focar. Diabetes, ansiedade, falta de alegria, sem vontade, dificuldade. Gente, é tanto problema, é tanta coisa, simplesmente por conta do excesso de agressões que vem para o nosso organismo. E uma hora ou outra, isso vai estourar. Tá? Por mais que você tente resistir, por mais que você tente disfarçar, uma hora isso estoura de alguma forma. E geralmente com algum tipo de doença. E essas doenças, elas vêm como uma doença autoimune, cancerígena, ou mesmo com uma doença que você não vai conseguir
vai precisar ter um tratamento muito prolongado, né? Ou, às vezes, algum tipo de doença que nem tem cura, né? Então, isso simplesmente por conta de problemas que você poderia ter evitado com seu estilo de vida, tá? E, gente, o que que isso interfere na questão da regeneração? O que que isso interfere na questão da morte celular? Então, primeiro vamos falar o que que é a morte, o que que é a morte celular, né? Então, a morte, primeiro, é algo natural, tá? É normal que as nossas células morram, só que ela precisa morrer de uma forma saudável. Vou explicar isso para vocês. Então, a morte é um mecanismo útil para que o nosso corpo possa continuar sendo renovado. Então, células crescem, reproduzem, morrem e dão lugar a outras células. Só que o correto é a célula ela morrer por apoptose. Esse é o processo natural de morte. Pô, já disse, o que tem a ver essa imagem aqui de vários prédios, né? Por quê? Gente, isso aqui, tá vendo que o que está acontecendo lá ao fundo? Algo está explodindo, né? Só que, na verdade, isso é uma explosão controlada, que é o que é chamado de implosão. É tanto que temos aqui um perímetro de segurança e várias pessoas assistindo. Então, é mais ou menos o que acontece quando ocorre a apoptose. A célula ela morre para dentro. Então, essa retração, né, ela ocorre de forma progressiva e ela não vai lançar tecidos inflamatórios ou não vai ter uma reação inflamatória no seu corpo. Ela vai morrer naturalmente. E a morte, quando ela não ocorre por apoptose, ela vai ocorrer a necrose, que é a morte acidental, causada por fatores externos. Então, aqui ocorre uma explosão. Então, quando explode, olha aqui, ó, uma explosão, muita coisa ao redor vai ser impactada. Por quê? Porque a célula ela vai lançar tecido inflamatório ali na região vizinha, e isso vai causar inflamação no corpo, tá? Então, tá aqui, ó, a necrose, que é quando ela explode, né? Quando a célula explode, tá aqui, ó, lançando tecido inflamatório na região, e aqui a apoptose, que é a morte natural. O que acontece? Ela vai soltando esses fragmentos, e esses fragmentos vão sendo fagocitados, tá? Então, ela morre para dentro, ela morre de uma forma que não ocorre essa explosão de tecido inflamatório. E qual é a diferença, então, de uma célula normal para uma célula cancerígena? Então, olha só, cada célula possui as informações genéticas, um núcleo com informação genética. Quando essas informações são alteradas, o que acontece? Ela passa a se dividir, ela passa a crescer de uma forma descontrolada. Então, ela se torna imortal. Ela perde o relógio de morte natural, tá? Então, toda célula criada a partir desse processo, quando ocorre essa alteração na informação genética, ela passa a gerar outras células com código genético alterado. E aí elas vão crescer mais rápido, vão se multiplicar mais rapidamente, e isso vai formar o que é chamado de tumor, tá? Característica de células cancerígenas ou cancerosas. Ela é imortal, capacidade incomum de mutação, então ela vai ficando, ela é uma célula mutante, a informação genética dela começa a mudar, né, muito rapidamente, é como se fosse um organismo independente dentro do nosso corpo. Capacidade de induzir crescimento de novos vasos sanguíneos, ausência de apoptose, então ela não morre naturalmente, diminui as enzimas que combatem radicais livres, eles causam inflamação na célula, vamos falar deles daqui a pouco, libera substâncias que bloqueiam a ação imunológica, por isso que uma pessoa, por exemplo, quando ela desenvolve uma doença cancerígena, o sistema imunológico dela se torna debilitado, começa a se replicar de uma forma acelerada e descontrolada, e liberação de metástase. Então, vai liberando, né, essas células cancerígenas vão se espalhando pelo corpo, e insensibilidade aos inibidores de crescimento. Então, ela perde o relógio, tanto de crescimento quanto do tempo de morte natural. E esse, gente, é um dos maiores problemas, ou principal problema de saúde no mundo. Tá? Então, está entre as 4 principais causas de morte prematuras, ou seja, o que é considerado uma morte prematura? Uma pessoa que morre antes dos 70 anos. Tá? Então, esse é um dos principais problemas. Falando um pouco de radicais livres, o que são radicais livres? São moléculas instáveis
que elas vão, de alguma forma, causar oxidação nas células, tá? Então, radical livre é uma substância que causa oxidação na célula. Quando uma célula ela sofre o processo de oxidação, o código genético dela pode ser alterado e isso vai corromper aquela célula. Olha só, eles podem danificar células e quebrar as bases do DNA. Esses radicais, eles são, 99%, eles são do que eles gastam, do desgaste que eles gastam nas nossas células, 99% do nosso corpo já repara, por meios de enzimas protetoras, tá? Só que, dependendo da quantidade de radicais livres, dependendo do sistema imunológico, o nosso corpo começa a perder a capacidade de combater esses radicais livres. E aí começa, então, as células cancerígenas elas começam a ganhar força. Todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. Só que o nosso corpo está combatendo, e não chega a formar o tumor. Tá? Então, quando, em algum momento, nós descuidamos da nossa saúde e o nosso corpo, o nosso sistema imunológico começa a enfraquecer, então essas células elas vão formando o tumor e aí nasce a doença cancerígena. Aqui mais um exemplo dos antioxidantes. Então, o que são os antioxidantes? É todo aquele que combate radicais livres, tá? Então, aqui, ó, radical livre, vem o antioxidante e aí anula a ação dele, mantendo a célula saudável, tá? Então, o antioxidante são as substâncias que agem na defesa do nosso organismo. Então, tem diversos tipos de alimentos, né, que contribuem, né, para que o nosso corpo tenha essa ação antioxidante. Temos exemplo, óleo essencial de limão, né, o D-limoneno, que está aí dentro do lemon, tangerina, eye de orange, o óleo essencial de toranja, né, o grapefruit, ele também é muito rico em D-limoneno, eles possuem substâncias que combatem toxinas, né, e aí vai ajudar a limpar o nosso corpo. Olha, outros efeitos aqui, né, externos que podem causar essas toxinas, ó. Poluição, raio-x, radiação ultravioleta, cigarro, álcool, pesticidas. Então, muito cuidado, né, com os alimentos, substâncias presentes em alimentos e bebidas, aditivos químicos, hormônios, consumo excessivo de gorduras saturadas, como frituras, estresse, tudo isso aqui vai causar isso aqui na célula, gente, ó. Célula saudável, ela vai chegar aqui uma substância, vai reagir com ela e ela vai se tornar, né, uma célula doente. Então, o radical livre vai chegar aqui, vai atacar essa célula, vai alterar o código genético e pronto. Uma vez alterado, já era, não tem cura. Uma célula, quando ela se torna uma célula mutante, uma célula cancerígena, não tem cura para essa célula. O que tem que fazer tem que destruir ela tem que morrer de alguma forma, tá? Não tem como voltar atrás. A regeneração celular ela ocorre até o momento em que ela não se tornou uma célula mutante. Alguns exemplos aqui, quando a pessoa começa a fazer alguns tipos de tratamentos, como, por exemplo, a quimioterapia. O que acontece, gente? Uma quimioterapia, radioterapia, elas vão atacar células cancerígenas. Só que elas atacam também as células de renovação rápida, ou seja, as células do nosso sistema imunológico. Por quê? Porque elas têm um comportamento parecido com células mutantes, porque elas crescem mais rápido, elas se multiplicam mais rápido, e aí elas acabam também sofrendo esse ataque. Então, a pessoa que está fazendo esse tratamento, a própria doença cancerígena já afeta a imunidade dela e o tratamento vai afetar mais ainda, tá? Então, isso ocorre, então aqui, ó, diminui mais ainda a imunidade, tá? Uma outra coisa que pode ocorrer é a toxicidade cardíaca. Então, moléculas da quimioterapia são tóxicas para o coração, tá? Então, isso aqui também pode afetar o coração. Alterações no DNA de células normais por conta do tratamento, efeitos de infecções comuns são potencializados e o sistema imunológico, como eu falei, fica ainda mais deprimido. E onde entra a ação dos óleos essenciais? Então, primeiro, os óleos essenciais, nós vamos falar de alguns deles, que são os principais, eles são biologicamente ativos e seletivos. Gente, óleo essencial, ele vem da natureza, né? As plantas que produzem os óleos essenciais, a doTERRA não produz óleo, ela extrai. Então, a perfeição da doTERRA está em extrair o óleo essencial. Quem produz é a natureza. As células das nossas plantas são muito semelhantes com as nossas células, tem mais semelhança do que diferença.
Então, esses produtos, os óleos essenciais, quando eles entram nas nossas células, eles conseguem identificar a célula cancerígena e uma célula normal, uma célula saudável, ou uma célula que está apenas precisando de uma regeneração, mas ela não se tornou uma célula mutante. Por isso está dizendo que eles são ativos e seletivos. Então, eles identificam as células que estão danificadas. Então, o nosso organismo, ele pode sim, né, consertar, reparar, eliminar, mas o nosso organismo, ele pode chegar um momento em que ele está debilitado e essas células começam a se multiplicar. Então, aí entra os óleos essenciais para dar esse reforço para o nosso organismo. Então, uma pessoa, quando ela começa a usar os óleos essenciais, o que vai aumentar? O que vai melhorar no primeiro momento? A qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Aqui, ó. Primeiro, né? Primeira coisa, uma pessoa que tem qualidade de vida é uma pessoa que consegue fazer uma atividade normal, tem a sua rotina normal, consegue trabalhar, né? Num segundo momento, é uma pessoa que ela pode, pelo menos, viver em casa e manter a sua rotina ali no dia a dia, mesmo que ela tenha alguma limitação, né, de fazer alguma atividade mais externa. E aí, né, em último lugar, é uma pessoa que é incapaz de se ocupar com suas próprias necessidades. Isso aqui é uma escala, um índice de qualidade de vida, né, que uma faculdade lá da Colômbia, né, a Universidade de Colômbia, ela fez essa pesquisa e elencou aí o básico de uma qualidade de vida. E os óleos essenciais, ele tem o poder de melhorar os aspectos que nós temos aqui em cada um desses casos, principalmente pessoas que sofrem de algum tipo de doença autoimune, degenerativa, né? E os óleos vão ajudar a melhorar esse desempenho no dia a dia. O que os óleos fazem? Primeira coisa, diminuição dos efeitos colaterais. Exemplo, distúrbios digestivos, náuseas, vômitos por conta de tratamentos fortes, por conta de medicações fortes, alopécia, queda de cabelo, isso aqui também os óleos, eles vão auxiliar, porque a imunidade vai se fortalecer, tá? Aumentar a imunidade, ajudar na questão da fadiga, então vai diminuir esses efeitos colaterais, tá? Prevenção ou desaparecimento de sequelas ou complicações pós-tratamento, então dependendo do tipo de tratamento, depois do tratamento a pessoa pode ter algum tipo de complicação. Câncer secundário pode acontecer também, ou seja, o tratamento anterior, ele pode ser algo tão forte que ele pode surgir, provocar algum outro tipo de câncer. Exemplo aqui, ó, câncer de pele por irradiação mal suportada. Tá? Então, os óleos essenciais, eles vão entrar também auxiliando, tá? E até diminuindo, em muitos casos, como os casos que nós temos, diminuindo o tempo do tratamento, porque ele vai potencializar o tratamento. Prevenção de infecções, o tratamento de infecções bacterianas, já que a imunidade melhora, os óleos essenciais, eles são antivirais, né, anti-inflamatórios, antibacterianos, então, tudo isso aí vai melhorar. Suporte emocional para ansiedade, depressão, estresse. Imagina uma pessoa que é diagnosticada com uma doença, né, muito séria. Então, as emoções dela são afetadas, os óleos também vão ajudar nesse equilíbrio emocional. E, gente, faço aqui uma pausa para esse alerta. Cuidado com o que se tem no mercado de óleo essencial, tá? Então, sempre que você sugerir, que você indicar, que você recomendar óleo, recomende com essa observação, tá? Tem pessoas que, por exemplo, vou entrar na internet, entra em qualquer site, eu ouvi dizer que a doTERRA é melhor e sai comprando em qualquer site. A gente já viu, tem vídeos, fotos de pessoas que compraram óleos, né, pela internet, que não era no site da doTERRA, e chegou o produto adulterado. E quando se trata de outras marcas, muito cuidado, porque a maioria não tem, né, um controle sério com a qualidade do produto. Então, não utilize qualquer óleo essencial que tem aí no mercado, tá? Eu coloquei aqui alguns principais óleos que você pode usar, que você pode indicar, tá? Você pode printar a tela. Isso aqui eu vou falar de alguns óleos, tem outros óleos que também auxiliam, que ajudam, eu coloquei os principais aqui, tá? Gedilson, como é que eu uso? Gente, a questão do uso, eu não gosto nem muito de chamar de protocolo, né? Protocolo, às vezes, eu vou fazer a consulta do bem-estar e vou montar o protocolo. Primeiro, esse nome de consulta, eu também não evito utilizar, porque parece um negócio muito profissional e parece que somente profissionais em relação ao óleo essencial, quem é aromaterapeuta, que pode, né, fica parecendo algo que eu tenho que prescrever. Então, eu prefiro chamar de avaliação do bem-estar,
e rotina de uso, ou uso diário de óleos essenciais ao invés de protocolo, beleza? Então, a rotina de uso, gente, primeira coisa, vocês têm que entender, não tem regra matemática. Ah, tem que ser exatamente, vou fazer um blend para imunidade, tem que ser exatamente 5 gotas de On Guard, 4 gotas de melaleuca. Não, não tem essa regra matemática. Você tem que observar aquelas indicações gerais. Exemplo, se é dependendo da idade, se é mais novo, se é mais velho, se é pele muito sensível, região do corpo muito sensível. Então, a diluição ela tem que ser maior, tá? Então, se você está inseguro com relação à quantidade, procure alguém, procure o seu líder acima, né, os grupos das equipes que as pessoas já tiveram alguma experiência, algum resultado positivo, né? Principalmente pesquise, leia livros, né? Tem os próprios aplicativos, livros. Então, pesquise para que você, né, possa ter esse conhecimento e ter essa tranquilidade aí de uso, tá bom? Então, aqui alguns óleos. O frankincense, o principal deles, é o óleo com maior poder de regeneração celular, né, que conhecemos. Ele é anti-inflamatório, antitumoral, antioxidante, ele protege as nossas células, né? Então, ele vai combater aqueles radicais livres. Gente, isso aqui, esses 3 óleos aqui, ó, Copaíba, DTR e frankincense, isso aqui é para o nosso uso diário, tá? Faça pelo menos um blendzinho de uso tópico e deixe do lado da sua cama. Todo dia antes de dormir, passe na sola dos pés, que já vai cair na corrente sanguínea, né? Passe na região da coluna, que é para pegar ali a parte da medula óssea, onde boa parte das nossas células do sistema imunológico são formadas ali, e use isso na sua rotina diária. Não é para quem está doente, é para quem não quer adoecer, é para quem quer se manter saudável. Tá? Às vezes, como eu disse, todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. E nós não sabemos se existe um tumor se formando. Isso pode levar anos para aparecer. Então, comece a usar de forma preventiva. Tá? Então, faça um blend de óleos para imunidade, de óleos com ação, que tem essa ação regenerativa e use diariamente. O Copaíba, anti-inflamatório, um óleo, né, de alto poder também, como um óleo aí que combate células cancerígenas. O DDR, ele tem na sua composição diversos óleos, dentre eles o olíbano, né, um dos principais componentes do DDR. E o DDR, ele é um complexo para a saúde celular. Então, ele ajuda a corrigir essas células danificadas, né, diminuir o excesso oxidativo antes que essa célula se torne uma célula mutante, antes que a cadeia genética dela, que as informações genéticas sejam alteradas e ela se torne uma célula cancerígena. Então, como é que esses óleos fazem? Eu ouvi essa explicação de um cientista lá na Convenção Global da Doterra nos Estados Unidos. Então, lá na convenção, o cientista estava explicando assim lá para a gente, de uma forma bem simples para a gente entender. Então, quando o óleo essencial, né, o frankincense, que é o que tem esse maior poder, mas tem outros óleos também que tem esse comportamento de identificar uma célula cancerígena e destruir ela, o que acontece? Quando ele entra em contato com a célula, ele identifica, é como se ele fizesse a leitura da cadeia de DNA, né? E aí ele vai fazer a leitura, opa, essa célula aqui, ela está danificada, essa célula aqui ela é uma célula mutante, ela não tem mais como ser corrigida. Então, o que o óleo essencial faz? Ele destrói a membrana celular, ou seja, a proteção da célula. Destruindo a membrana celular, essa célula ela morre por apoptose. Então, ó, a copaíba está aqui, ó, auxilia na apoptose, tá? E distúrbios autoimunes. Então, esses óleos, eles têm o poder de matar uma célula cancerígena e faz ela morrer de forma natural. Gente, isso é simplesmente incrível, tá? E por que é algo tão extraordinário? Porque, como eu disse, os óleos vêm das plantas. Quem foi que criou as plantas? A doTERRA não cria, ela não fabrica óleo. Quem produz são as plantas, e quem criou as plantas foi Deus. Então, isso é algo extraordinário, que está ao nosso alcance. E que você pode usar principalmente agora, né, para que você possa se manter saudável. Outros óleos, o turmeric, o óleo do açafrão, né, anti-inflamatório, olha só a quantidade de benefícios para a regeneração. Anticarcinogênico, ou seja, antitumoral, ele também é desintoxicante, antibacteriano, antioxidante, antiviral, orégano, que é um óleo maravilhoso, eu não fico sem orégano, tá?
Antigamente, quando a gente começou do Terra, né? Antigamente, há poucos anos atrás, aí, tinha o Kit Family, né? Que era o Kit Brasil e Kit Family. E eu gostava muito do Kit Family justamente por ele ter o orégano, né? Então, como o orégano não vem nos kits, muita gente acaba deixando de usar, mas o orégano, principalmente o Tote, é um óleo extraordinário. Eu não fico sem orégano. Tá? Quando qualquer problema que eu vejo que as crianças estão começando a baixar a imunidade, né, que está começando a criar secreção, por exemplo, para evitar qualquer tipo de infecção, eu já adiciono o orégano no meu blend para a imunidade. Né? Porque imunoestimulante, então é bom para a imunidade, antiviral, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, ele é um antibiótico natural, um óleo extraordinário. Né? Então eu uso muito orégano. Capim-limão, né? Muita gente não sabe, mas ele também é um óleo que ele ajuda aqui, promove a apoptose de células danificadas e cancerosas. Então ele é um óleo muito bom para utilizar também em casos de problemas, né, de células autoimunes, degenerativas ou cancerígenas. Além de ajudar, ele é um calmante, né, diminui a agitação mental, é anti-inflamatório, também em questões de infecções, ele é muito bom, analgésico. Gente, olha isso aqui, um óleo tão comum, o Eye de Orange. Olha só o que o Eye de Orange tem o poder de fazer na nossa saúde aqui. Diminui o estresse oxidativo, diminui o estresse, né? O estresse, esse oxidativo aqui é o da célula, né? É a oxidação da célula. Diminui o estresse aqui de emoções, né? Ansiedade, né? Nervosismo. É antitumoral. Olha isso aqui, ele é um neuroprotetor, ou seja, diminui o dano oxidativo e a neuroinflamação, que está criticamente relacionado com doenças. Vocês sabiam disso? Que o Eye de Orange tem esse potencial também? Então, não é só para a gente, vou inalar aqui para deixar mais alegre. Tá, ele também vai ajudar, né? Vai acalmar, vai ajudar ali né, em dar um ânimo, energia, mas ele é um óleo excelente para a saúde celular, tá? O tomilho também, anti-infeccioso, é um óleo muito potente, muito estimulante, antioxidante, antiviral, anticancerígeno, indicado para qualquer tipo de infecção. E o cravo, tá? O cravo também. O cravo é um óleo que eu gosto de utilizar ele junto com a canela, ou o próprio já uso um guarda que tem os dois. Eu gosto de fazer o meu blendzinho matinal. Né? Eu tenho, por exemplo, um bebedouro que foi recomendado aí pela Silvana, né? Silvana Blue Diamonds da nossa equipe. Silvana falou em questões de saúde, em coisas saudáveis, né? A gente pega a dica com ela. Então, ela me indicou um bebedouro que a gente tem lá liga um botãozinho e sai água com ozônio. Então, de manhã eu gosto de tomar essa água com ozônio junto com alguns óleos. E um deles, né, eu gosto de adicionar ou um guarde, ou canela, né, o óleo e o cravo também é um óleo muito bom para utilizar e ingerir nesse shot matinal. Anti-infeccioso de largo espectro, antioxidante, ação semelhante a antidepressivos, antitrombótico. Gente, olha isso aqui, previne AVC, doença arterial coronariana, imunoestimulante e regenerativo. Vocês já perceberam que aumentou significativamente os problemas com pessoas sofrendo AVC, trombose ou qualquer outro tipo, né, de emergência desse sentido? Olha aqui um óleo poderoso, tá, que você pode utilizar, tá, principalmente preventivamente, tá? Melaleuca, antiviral, antibacteriano, antifúngico. O melaleuca foi o óleo que a gente utilizou no início da nossa vida na Doterra, né? Foi um dos óleos que mais trouxe o impacto para a saúde da nossa família, porque a nossa filha mais velha, na época estava com 4 anos, né? Ela está completando agora 9, ela tinha muito problema de infecção de garganta e tosse alérgica. Então, era direto no antibiótico. Às vezes, era menos de 3 meses, tinha que ser medicado com antibiótico, aí tinha que mudar o antibiótico para a bactéria não criar resistência. E o melaleuca foi o óleo que a gente utilizou na primeira vez que ela teve infecção, quando a gente tinha os óleos essenciais. Então, eu passei por fora, não tinha óleo de coco, não tinha, eu passei puro mesmo, gente, e funcionou. Literalmente, de um dia para o outro, a garganta dela ficou boa, coisa que com antibiótico demorava 4 dias para começar a fazer efeito e tinha que usar por 7 dias para ter o resultado esperado. OnGuard é o óleo principal da imunidade, aqui, lembra que eu falei que ele já tem cravo e canela, né? Então, é um óleo que eu costumo usar também, ou os outros separados.
Então, a ameaça viral, bacteriana, mata-germe, isso aqui é o principal quando se trata de imunidade. Né? E um outro óleo, né, que não é muito conhecido por todo mundo, mas olha só os benefícios que ele tem. Ó. Descongestionante venoso e linfático, voltando lá para o que eu falei, né, de muitos problemas que estão acontecendo de saúde, olha aqui, ó, né? Ativa células de defesa, os leucócitos, reduz radicais livres, fortalece o sistema imunológico, reduzindo também a inflamação, tá? Emoções também para pessoas, principalmente aquelas que estão fazendo tratamentos mais pesados, né, com diagnósticos mais pesados, tem que cuidar da emoção. Tá? Então, aqui, lavanda, tangerina, balas, serente, óleos que vão ajudar diminuindo a ansiedade, diminuindo, olha aqui, ó, pressão alta, né? Então, óleos calmantes, eles geralmente aliviam a pressão, vão ajudar no sono, né? Vão ajudar a diminuir, por exemplo, aqui o balance, né? Aquela pessoa que está agitada, pessoa que está muito preocupada, é um óleo aterrador, é um óleo que ajuda, inclusive, aqui, ó, nas condições neurológicas, tá? E outros indicados, tem vários outros que podem ser utilizados também, né? Tá aqui, ó, Motivate, Citrus Breeze, Elevation, são óleos com composição ali de óleos cítricos também na sua composição. Então, motivação, baixa energia, né? Aqui, ó, estresse, ansiedade, estimulante, são óleos bem parecidos, tá? Nas suas indicações, que ajudam muito as pessoas a melhorarem a questão da sua saúde. E, gente, chegando aqui ao final, existe comprovação científica? Então, primeiro, você pode pesquisar e você vai achar dezenas e até centenas de resultados científicos sobre óleos essenciais, todos esses que eu falei, tá? Então, aqui, por exemplo, PubMed, Olíbano, propriedades terapêuticas. Vamos ver. Aqui é uma pesquisa científica de 2016. Vamos ver para que serve o olíbano? O que esse artigo diz sobre o olíbano? Olha aqui, ó. Tem efeitos analgésicos, tranquilizantes, antibacterianos, anti-inflamatório, inibe a proliferação de células tumorais. Aqui é só o resumo, tá? E você pode pesquisar. Esse site, por exemplo, PubMed, é um dos que você vai achar os principais artigos científicos sobre óleos essenciais, tá? Então, pode pesquisar que vai encontrar muitos. Esse aqui é um outro, tá aqui o link, né, o endereço desse artigo científico. Óleo de olíbano regride completamente câncer de pele em estudo. Olha só, uma pessoa com câncer de pele usou o olíbano por 20 semanas. 20 semanas obtendo a regressão completa. Isso aqui é um estudo científico, tá? Então, não é invenção, não foi alguém que falou, está aqui cientificamente comprovado. Esse é um livro também que, para quem que gosta de estudar, de ler livro, hoje em dia eu sou preciso... Não, não precisa. Tá? Mas eu, por exemplo, né, li esse livro até para conhecer um pouco mais, né? Comecei a encontrar pessoas que me buscaram, na verdade, por conta de precisar de um suporte para a saúde nesse aspecto, né? E aí a gente, em algum local, eu não lembro o site, a Nelly viu esse livro, comprou para a gente e eu li, e né, um livro que tem um conhecimento bem interessante, né? Essa doutora aqui, ela é uma francesa, e ela cuidou de mais de 5.000 pacientes, com doenças cancerígenas, utilizando os óleos essenciais junto, tá, com o tratamento tradicional. Então, nesse livro, ela registra conhecimento dela e experiência que ela teve com esses tratamentos. Bem interessante. E, gente, aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Isso aqui são cientistas, médicos, cientistas. Um dos fundadores da doTERRA, Dr. David Hill, considerado hoje o médico com maior autoridade em conhecimento de óleos essenciais, tá? Faço aqui um parênteses, o que está tendo de gente aí no Instagram, dizendo, não pode usar óleo para isso, não pode usar o Brief para aquilo, o On Guard. Gente, vocês acham que a doTERRA, e quem está falando isso? Um aromaterapeuta que estudou, que não sei o quê, que lê livro de quem? Nós temos uma empresa que é muito séria na questão científica, investe milhões de dólares, tá? Tem os melhores profissionais nessa área, trabalhando para a doTERRA para desenvolver os óleos realmente seguros para a nossa saúde. Então, muito cuidado quando alguém, tá, começar a falar que não pode isso, não pode aquilo. Então, tenha muito cuidado com essas fontes, tá bom? Procure fontes realmente verdadeiras e confiáveis sobre o uso dos óleos essenciais, tá? A doTERRA não é comparado com qualquer óleo que se tem no mercado. Aqui é um exemplo, esse aqui foi na convenção também nos Estados Unidos, mostrando qual o objetivo dos óleos essenciais, é integrar
a medicina integrativa está crescendo cada vez mais. Então, aqui, ó, uso dos óleos essenciais com medicamentos, né, com a medicina alopática. Tá? Então, o nosso objetivo não é substituir, não, mas é potencializar e, principalmente, né, se você usar os óleos, se manter saudável para não precisar fazer uso exagerado de medicamentos, ótimo, melhor ainda. Até porque a gente sabe que sintéticos, eles têm uma grande quantidade de efeitos colaterais. E a última parte aqui do nosso treinamento, eu quero mostrar para vocês alguns depoimentos, tenho certeza que muita gente ainda não viu, né, alguns depoimentos. E, gente, olha o primeiro depoimento que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó, olha aí na tela, olha na foto, vê se vocês conhecem. Isso aqui, ó, é a minha mão. Tá? Por conta de um pico de estresse, lembra que eu falei dos agressores lá no início? Que um deles, né, é os fatores psicossociais. Então, por um pico de estresse que eu tive em 2018, um deles, né, um dos fatores era a questão financeira, outro, sobrecarga de trabalho, tá? Desenvolvi a psoríase. A psoríase é considerada uma doença autoimune e sem cura. Eu comecei a usar os óleos ainda em 2018. Começou a aparecer, inicialmente nas costas, achei que fosse alguma alergia, alguma coisa assim. Depois apareceu de novo e eu fui percebendo quando é que aparecia. Geralmente quando eu tinha algum pico emocional. Depois mudamos para Curitiba e eu percebi que quando começou a esfriar muito, aparecia também. Aí começou a aparecer nas mãos. E aí eu comecei a usar os óleos com mais intensidade. A última vez que apareceu foi em maio de 2020. Tá? Então, nós estamos em 2023. Já se passaram mais de 3 anos e nunca mais apareceu. Tá? Então, Gedilson, você foi curado. O que eu posso te dizer é que nunca mais apareceu. Tá? Então, aqui, ó, os óleos utilizados, camelo romana, gerânio, frankincense, copaíba, melaleuca, lavanda. Tá? Então, foram os óleos que eu utilizei, passando topicamente, alguns deles fazendo também ingestão. Tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo. Né, de óleos essenciais para regeneração celular. Olha esse aqui, gente. Isso aqui acho que a maioria de vocês conhecem. Tá? Esse aqui é o filhinho da Julie e do Edson. São golds aí da nossa equipe. Ele sofreu uma queimadura do rosto. Olha só. Ele entrou no hospital num dia, saiu do hospital e olha aqui, ó. Começou a usar os óleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, olha o grau de regeneração celular desse caso. Quando voltou no hospital, o médico ficou impressionado, porque o médico tinha dito para eles, quando liberou, falou assim, ó, você vai voltar aqui daqui tanto tempo e talvez tenha que fazer enxerto em alguma parte do rosto dele. Gente, 100%. Hoje o Eric não tem um sinalzinho no rosto para contar a história. Tá? Regeneração celular. Beleza? E esse caso aqui, um caso bem recente, né? Esse aqui é uma pessoa aqui de Ribeirão Preto, equipe do nosso amigo Blue Diamond, Orlando, resultado com MetaPower. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui nós não estamos nem falando de doença, mas nós estamos falando aqui do que os óleos podem fazer, né, nas células do nosso corpo. Olha só, começou a utilizar o MetaPower. Olha só como é que estava aqui. Aí, 8 dias. Olha aqui, ó. 25 dias depois, olha a diferença da papada, olha a diferença aqui da marca aqui, né? Olha a diferença. Olha aí depois, ó. Olha aqui embaixo as fotos de antes e depois de novo, olha aí como que ficou. Tá? Eu conheci essa pessoa aqui pessoalmente. Tá? Então, isso é o que pode fazer. Olha esse outro caso aqui, ó. Essa aqui é lá de São Luís. Então, aqui, ó, dia 24 de maio começou a utilizar, 29 de maio, olha só, olha o tempo e olha a diferença que já deu no rosto. Tá? Com apenas 5 dias de uso, olha a diferença que já deu no rosto. Como já desinchou, né? Como já diminuiu a carga tóxica do corpo, né? Como já libera líquidos retidos. E fora isso, o corpo vai realmente melhorando, diminuindo toxinas, diminuindo células doentes. Comecei a usar a segunda e que eu posso falar, estou bem mais disposta, acordo sem sentir fadiga, com mais disposição, meu sono melhorou consideravelmente, estou atingindo meu sono profundo, apetite super controlado, fico saciada rapidamente e não sinto dores musculares.
Quem me conhece de perto sabe quanto venho lutando com isso. Estou impressionada mesmo. Gente, olha o tanto de benefícios. Além da saúde na célula, só o fato da pessoa já dormir melhor já ajuda o corpo a se recuperar também. Né? Então, óleos essenciais. Nesse caso aqui também com MetaPower, tá? Esse aqui foi um caso que a gente auxiliou um amigo, né? Ele teve a filhinha dele com menos de 2 anos teve leucemia. Isso aqui foi início de 2019. E ela começou a utilizar os óleos em fevereiro, final de fevereiro. Essa conversa aqui foi no mês de agosto. Mês de março ela começou o tratamento e no mês de agosto eu conversei com a mãe. E a mãe disse isso aqui, ó. Ela está indo bem no tratamento, você sabe que o tratamento é pesado, mas ela é muito forte. E por mais que as médicas desconheçam, a oncopediatra e professora da Universidade Federal de Uberlândia, que é médica dela, diz que nunca teve uma paciente sem infecção como ela, por toda a quimioterapia que já tomou e continua sem fungos e bactérias. Normalmente, as crianças nessa fase têm que ficar internadas. E a médica me perguntou ontem mesmo que a gente deu para ela comer, porque recuperou as plaquetas em 4 dias. Eu lembro que eu ligava para o pai dela e perguntava, e aí, como é que tá a Laurinha? E aí ele mandava vídeo dela, tá? Tipo, 3, 4 dias depois de uma quimioterapia pesada, que ela tomava, o tratamento dela era o mais pesado para a idade dela, por conta do grau da leucemia. E ele mandava o vídeo aí, gente, como é que ela tá? E ela pulando, brincando na cama, toda disposta. E os médicos chegavam e achavam isso impressionante. Por quê? Porque era normal que a criança ficasse literalmente derrubada, indisposta, né? Com a imunidade lá embaixo, as plaquetas lá embaixo. Então, ela tinha uma reação muito rápida. E a única diferença com outras crianças, né? Ela era um hospital especializado só, tratamento de crianças com câncer, a única diferença era os olhos. Olha esse aqui, ó. Começou a usar DDR, essa pessoa ela tinha 16 nódulos. Ela começou a usar o DDR e ela só queria que pelo menos controlasse. É porque ela usava um medicamento que vinha da Inglaterra só para controlar os nódulos, para não deixar aumentar, porque ela estava se preparando para a cirurgia. E aí começou a usar o DDR Prime. Olha só. Eu estava com 16 nódulos. Aí, quando ela mandou a mensagem, né? Falou aqui, ó, hoje eu tenho 9, só tenho 9, dos 16 só tenho 9. Os maiores, né? Então, 7 desapareceram. E esses que ficaram, que são os maiores, reduziram de tamanho. Então, olha só, o meu tratamento segue, porém não era previsto eliminar nada, apenas impedir que viesse a controlar, né? O tratamento que ela fazia. Ela usava um medicamento muito pesado e muito caro. Né? Então, ela tinha que comprar, vinha da Inglaterra, só para não deixar aumentar. E usou o DDR, teve esse resultado. A mesma pessoa, olha depois o que aconteceu, a reação do médico. O médico mandou mensagem para ela e falou assim, olha, quero falar algo contigo a respeito dos óleos que eu quero comprar e usar. Não apenas eu, como e também a minha família. Olha aqui, ó, alguns médicos que eu falei a respeito se interessaram, principalmente pelo seu resultado, algo nunca visto na oncologia. O seu caso, de sem solução, passou para uma simples solução cirúrgica. E isso é inédito, pelo menos a nós todos. Tá? Isso foi o médico que mandou para ela. Beleza? E, gente, esse aqui é o último depoimento que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui eu utilizo na minha apresentação, né, como um dos depoimentos, até para a gente... aqui eu já venço qualquer objeção de preço de produto, tá? Quando eu chego aqui nesse depoimento. Tá? Eu não sei, Renata, eu não sei se... Renata perguntando, nesse caso você usou qual? Tá todos eles aí, gente, tá tudo... Deixa eu só voltar aqui, ó. A princípio tá tudo nas fotos, tá? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui é MetaPower. Aqui são vários óleos, né? Aqueles óleos como esse aqui foi quase um ano de uso para chegar nesse resultado. Aqui foi DDR Prime, tá? DDR Prime também, desse nódulo da mama, foi basicamente só o DDR Prime. Pode utilizar os outros também, tá? Mas aqui ela usou praticamente só o DDR Prime. E aqui tá aqui os óleos aqui que foram utilizados. Então, isso aqui é uma pessoa com câncer de pele, lá do Mato Grosso, e ela foi diagnosticada com câncer de pele, e aí começou a usar um blend, né? Um blend com algumas gotas do DDR, frankincense, turmeric, sândalo havaiano, tá? Aqui pode adicionar copaíba, pode adicionar outro daqueles óleos lá que a gente colocou. Como eu disse, gente, isso aqui não é uma regra matemática, tá? Ela usou esses e esse deu certo.
de forma que 4 dias depois, olha só, o nível de cicatrização. E por que que isso é impressionante? Porque a gente está falando de células cancerígenas. Né? Então, células cancerígenas, elas não cicatrizam de uma forma normal. Só que o que que o óleo faz? Identifica, destrói a membrana e faz morrer por apoptose. E aí vem uma cicatrização rápida, tá? A Carol, tá, que vocês viram fazer pergunta aqui, falou que, se eu não me engano, o padastro dela, né? Comprou, teve um caso de câncer de pele e usou uma pomada que custava, né, mais de... A avô da Carol, né? Tá falando aí, ó, o avô. É uma pomada que custava R$ 2.400 para usar por 2 meses. Tá? R$ 2.400 para usar por 2 meses. Aí, esse caso aqui, eu uso ele já para quebrar a objeção de preço. Por quê? A pessoa, é normal ela achar, às vezes, que um frasquinho, nossa, um frasquinho tão pequenininho desse aqui, né, custa esse valor, 100 gotinhas, 300 gotas, né? Então, ela não sabe que o óleo essencial você usa poucas gotas para ter um grande resultado. Então, olha só o que eu fiz. Ó. Óleo essencial é caro? Eu uso exatamente isso aqui na minha apresentação. Fiz aqui uma conta como se essa pessoa tivesse que comprar os óleos de valor fechado, o valor de custo, mas os frascos lacrados, tá? Direto no site. Ela teria investido aqui R$ 1.018. Gente, agora pensem comigo, uma pessoa começa a ter uma feridinha, aparece uma feridinha no rosto dela, ela passa uma pomada, passa um negócio, passa outra coisa, não sara, vai no médico, o médico pede exame, diagnostica lá o câncer de pele. Imagina o estado emocional que essa pessoa vai ter, né? Vai tomar aquele susto, e aí o médico fala assim, não, mas fica tranquila, tem uma pomadinha ali que eu vou te receitar, no caso da Carol, né? Carol falou aí, o avô dela. R$ 2.400 para usar por 2 meses. Você acha que o médico falasse assim, ó, pode usar essa pomada que você vai ter resultado. No caso do avô da Carol, começou a ter resultado, né? Com uma semana começou a ver uma sensível melhora, com uma semana de uso, mais uma pomada de R$ 2.400. Aqui, essa pessoa, ela não gastou isso aqui tudo. Por quê? Uma consultora, né, se eu não me engano, filha dela, já pegou o blend e deu para ela. Tá aqui, ó, usa esse blend. E aí eu fiz uma conta proporcional, gente. Olha aqui, ó. A conta proporcional com blend. 12 gotas, 15, 13. Fiz uma continha aqui e cheguei a esse valor. O blend, o frasco, né, um frasco Rolon de 10 ml, mais ou menos 200 gotas, deu aqui R$ 81,25. Só que o Rolon, vocês sabem que quando a gente passa o Rolon, ele sai só um pouquinho. E a gente está falando aqui de 4 dias de uso. Então, em 4 dias de uso, essa pessoa, ela não usou essa quantidade toda. No máximo, ela usou aí uns 30% do frasco. Se ela tiver passado aí 3, 4 vezes ao dia, que é mais do que suficiente. Né? Então, se ela usou 30%, ela usou o equivalente a R$ 27,08. Agora, me responda. O que você compra numa farmácia com R$ 27,00? Será que você teria algo que traria um resultado parecido? Com certeza não. Então, aqui eu uso isso aqui para mostrar para o cliente, mostrar para a pessoa, mostrar para quem está conhecendo os óleos, que óleo essencial custa centavos por gotas. Então, uma pequena quantidade já é capaz de trazer um grande resultado. Tá? Então, por isso que óleo essencial não é caro, quando a gente entende, tá? Essa proporção, beleza? Gente, eu fecho aqui, tá? Com essa frase de Hipócrates, considerado pai da medicina, que diz: a natureza colocou perto do paciente o remédio que lhe convém, tá? Então, repito, isso não é fórmula matemática, tá? Utilizem, compartilhem, esses treinamentos ficam gravados, você pode compartilhar, utilizar como acompanhamento para quem está conhecendo os olhos, o treinamento de negócio, utilizar para quem decidiu se tornar consultor e está aprendendo, tá? Então, ficam gravados e a gente vai disponibilizar para você, beleza? Então, eu vou separar os treinamentos, colocar o treinamento de negócio, um link separado, treinamento de produto, um link separado, para facilitar, tá? A gente compartilhar para as pessoas que querem assistir, beleza? Gente, tamo junto, prazer enorme estar compartilhando isso com vocês, né? A nossa missão é cada dia mais aprender e levar, né, esses conhecimentos, levar os óleos essenciais, né, com a missão incrível, né, de estar em cada casa, ter um frasquinho, cada família, conhecer para que elas tenham também
né, uma oportunidade de ter uma autonomia na saúde, que é o que os óleos essenciais nos dão, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e fiquem com Deus.